Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O primeiro projeto aprovado no plenário este ano chama a atenção do governo para crianças de 0 a 6 anos. O texto é de iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância e precisa apenas da assinatura da presidente Dilma Rousseff para virar lei. O texto complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer diretrizes para as políticas públicas direcionadas à primeira infância. O projeto define como primeira infância de 0 a 6 anos. Esse é o período exatamente definido como a primeira infância. O projeto está, evidentemente, que em perfeita sintonia com o ECA. Ele vem com o intuito exatamente de particularizar o olhar sobre as características etárias do desenvolvimento infantil nessa faixa. Quando o ECA foi criado em 1990, não contávamos com pesquisas tão avançadas sobre essa fase da infância. De acordo com o texto, as políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos devem levar em conta, por exemplo, saúde, alimentação, nutrição e convivência familiar. As famílias devem receber orientação sobre os cuidados com a primeira infância. Na verdade, o que a pessoa vai ser ou deixar de ser na vida depende muito do que vai acontecer nesse período. E a preocupação, portanto, para quem tem olho no longo prazo no país, tem que privilegiar o atendimento adequado e o desenvolvimento adequado das crianças que estão nessa faixa etária. Cada ente federado pode criar um comitê intersetorial para tratar das políticas e o governo federal fica responsável por coordenar todas as ações. Na sessão desta quarta-feira, o presidente Renan Calheiros apresentou o relatório de atividades do Senado em 2015 e os parlamentares receberam no plenário um ganhador do Prêmio Nobel. O ativista indiano Kailash Satyarthi foi Prêmio Nobel da Paz em 2014. No plenário do Senado, ele fez um apelo para que fosse retirada a urgência do projeto que regulamenta o trabalho escravo. O requerimento foi aprovado pela mesa do Senado. Na mesma sessão, o presidente Renan Calheiros apresentou o relatório dos trabalhos do Senado em 2015. O caderno traz as estatísticas do que foi feito no último ano legislativo, as matérias aprovadas e rejeitadas, o trabalho nas comissões e no plenário, a participação dos senadores. O relatório da presidência existe desde 1830. O documento está disponível no site do Senado. Trata-se de uma verdadeira revolução na qualidade e na quantidade das informações oferecidas. Dados estatísticos do que aconteceu no Senado, ele a partir de agora traz esses mesmos dados, mas permite um clique para o usuário ou cidadão ou pesquisador para que ele chegue diretamente no projeto, pronunciamento ou qualquer outra espécie de atuação parlamentar do senador. Como você viu na reportagem, o projeto 432 de 2015, que regulamenta o trabalho escravo, perdeu o regime de urgência no plenário. Com isso, ele volta a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. O Senado vai dar prioridade em 2016 aos projetos de interesse dos estados e municípios. O compromisso é do presidente Renan Calheiros, que se reuniu nesta quarta-feira com representantes das cidades brasileiras. A Frente Nacional de Prefeitos veio conversar com o presidente Renan Calheiros sobre duas mudanças na legislação. A primeira pune o município que reduzir o imposto sobre serviços, o ISS, abaixo de 2%. Isso para combater a guerra fiscal. A outra mudança permite que depósitos judiciais sejam usados até 2020 para o pagamento de precatórios, dívidas dos governos por condenações na Justiça. Uma proposta de emenda à Constituição já passou pela Câmara e aguarda a análise dos senadores. Os prefeitos pedem que o Senado mantenha o texto dos deputados para que a emenda seja promulgada o quanto antes. Se houver modificação, tem que voltar para a Câmara, a gente perderia todo o time. Isso é muito grave. Muito grave porque, a partir da decisão do Supremo de tornar inconstitucional a PEC que estava vigendo, nós criamos uma situação, a partir da modulação do Supremo, que os TJs no Brasil inteiro começam a determinar para os municípios cumprir a regra da modulação
do Supremo, isso causaria um verdadeiro caos econômico nos municípios brasileiros. Quase 900 municípios brasileiros hoje estão sofrendo com uma cobrança exacerbada de precatórios, daí a importância da aprovação da PEC 159, que vai dar um fôlego aos municípios que hoje estão tendo suas políticas públicas precarizadas. Renan Calheiros prometeu urgência e disse que vai levar o tema aos líderes partidários. Estamos construindo uma pauta emergencial para os assuntos da federação. Eles estão preocupados com o agravamento da situação e é fundamental que o Senado, que é a casa da federação, mais uma vez não cruze os braços nessa hora. A próxima reunião de líderes é no dia 16 de fevereiro, a terça-feira depois do Carnaval. Na pauta, o Pacto Federativo. Os senadores vão definir quais projetos de interesse dos governadores e prefeitos serão levados ao plenário do Senado. A Comissão Mista de Orçamento divulgou o calendário para análise das contas do governo federal de 2014. O relator recomendou a aprovação com ressalvas, mas a oposição quer apresentar um texto alternativo pela rejeição. Senadores e deputados da Comissão Mista de Orçamento têm até 15 de fevereiro para propor emendas ao parecer do senador Assir Gurgatz. Em seguida, o relator tem mais 5 dias para fazer mudanças no texto. Só então os parlamentares podem decidir se aprovam ou rejeitam as contas do governo de 2014. No ano passado, elas foram rejeitadas por unanimidade pelos ministros do Tribunal de Contas da União. O principal argumento foi de que o Executivo praticou irregularidades, chamadas de pedaladas fiscais, ou seja, atrasou o repasse de dinheiro a bancos públicos para custear programas sociais. No Congresso, o relator, senador Assir Gurgatz, deu parecer favorável às contas do governo, com ressalvas. No texto, ele admite que o Executivo cometeu manobras contábeis irregulares, mas afirma que elas não justificam a reprovação das contas, nem constituem crime de responsabilidade. Parlamentares governistas concordam com o relator. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco Central e outras empresas vinculadas ao governo fazem parte do governo. Não pagou no dia, não significa dizer que deu calote, porque posteriormente fez o pagamento e quitou a dívida. A oposição é contra o relatório e pretende apresentar voto em separado com argumentos semelhantes aos do TCU. O governo agora reconheceu as pedaladas. A prova disso é que ele pagou, com recurso do Tesouro. Portanto, reconheceu o crime. A lei, contraiu a lei de responsabilidade fiscal. Ainda não há consenso sobre as consequências da rejeição das contas públicas de 2014. A oposição defende o impeachment, mas governistas afirmam não ser crime de responsabilidade. Mesmo assim, a estratégia da base é mobilizar os parlamentares para evitar a derrota do governo na comissão e o desgaste que a rejeição das contas possa provocar. Há uma polêmica muito grande sobre esse assunto, de que a rejeição de contas, possa gerar, dar sustentação ao impeachment ou não. O desgaste sempre haverá, rejeitar contas e você entender que em cima daquelas pedaladas, que se resolvidas como foi no ano passado, mas ainda tem o contencioso em 2014. O senador Delcídio do Amaral, preso desde novembro em Brasília, deve apresentar defesa prévia ao Conselho de Ética logo após o Carnaval. Ele é acusado de obstruir investigações da Operação Lava Jato. Após receber a defesa, o relator Ataídes Oliveira terá 5 dias úteis para apresentar um texto preliminar. O processo contra Delcídio deve ser concluído até o fim de março. Os senadores vão decidir se mantêm ou caçam o mandato do parlamentar, que era líder do governo e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. O Palácio do Planalto ainda não indicou quem vai ocupar o posto de Delcídio do Amaral na liderança do governo, mas a bancada do PT indicou nesta quarta-feira a senadora Gleice Hoffmann para substituí-lo na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. O nome dela ainda precisa ser aprovado pelo plenário do colegiado. A bancada do PT também decidiu reconduzir o senador Humberto Costa à liderança do partido no Senado. É a 4ª vez que ele ocupa a função. Quem passou na frente do Congresso nesta quarta-feira viu algo diferente sobre o verde do gramado, um laço humano cor-de-rosa. A iniciativa chamou a atenção para o Dia Mundial do Câncer, celebrado nesta quinta, 4 de fevereiro.
O laço foi escolhido por ser o símbolo da luta contra a doença. Na véspera do Dia Nacional de Combate ao Câncer, a ONG Recomeçar organizou a colorida manifestação, que teve a presença de parlamentares. A instituição dá suporte a mulheres que perderam a mama devido ao câncer e lançou este ano a campanha Eu Posso, Nós Podemos, para mostrar que é possível vencer a doença. Sensibilizar a população, sensibilizar parlamentares e começar o ano legislativo nessa luta contra o câncer de mama, nessa luta pela vida, luta pelas mulheres e pela saúde pública brasileira. O Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento em nossa programação.